Gente, nós estamos falando sobre a última semana de vida de Jesus. Na verdade, temos trafegado sobre essa conversa, trilhado esse caminho desde o começo do ano. E é interessante que eu tenho as minhas aulas lá no seminário Servo de Cristo, fazer uma propaganda do seminário que eu faço, que é muito bom, aliás. E frequentemente os professores dizem assim: e aí, a Páscoa está chegando. Vocês estão se preparando para a Páscoa? Vocês estão preparando as suas comunidades, né? As comunidades onde vocês estão e por acaso dirigem ou lideram alguma situação dentro da comunidade para a Páscoa? E aí quando o professor fala isso, eu dentro de mim dou uma risada bem gostosa, assim, claro que estamos, né? Que bom que estamos. Essa é a ideia dessa conversa que começou já no mês de janeiro. Preparar o nosso coração para a Páscoa que está chegando. Então nós vamos hoje falar um pouco mais sobre algo que nós já falamos domingo passado, que é o momento que Jesus está no jardim do Getsêmani. Então eu peço que você abra a tua Bíblia ou acompanhe na tela o texto de Marcos, capítulo 14, onde nós temos essa descrição. E o texto bíblico diz: então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando ele pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta! Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Esse é um texto conhecido, parte da história desta última semana de vida de Jesus. E o que nós vemos é Jesus sofrendo. E o que os discípulos viram foi Jesus sofrendo. Pense comigo, irmão, qual era a imagem que os discípulos tinham de Jesus? 3 anos convivendo com Jesus. Qual tipo de imagem que esses homens construíram nessa relação com o Cristo, com Jesus Cristo? Vamos nos lembrar que Jesus era aquele que sempre tinha respostas. Você, acompanhando essas conversas que nós tivemos aqui, deve se lembrar de momentos em que os fariseus tentavam dar um golpe em Jesus, tentavam derrubar Jesus, e vinham até ele com perguntas bem esquisitas, bem difíceis, bem complexas, e em nenhuma delas Jesus deixou de ser claro e objetivo em suas respostas. Jesus também é aquele que na convivência com os discípulos resolve tudo. Foi isso que eles viram nesta convivência com Jesus. Tem alguém doente aí? Leve até Jesus. Ele resolve.
Senhor, a multidão está com fome, o que é que nós vamos fazer? Levem até Jesus esse problema. E ele resolve, multiplicando o pão, multiplicando o peixe, aliás, por 2 vezes. Há alguma questão mais difícil ainda, tipo alguém morreu? Jesus pode dar jeito nessa situação, como ele faz com Lázaro, como ele faz com o filho da viúva moradora da cidade de Naim. Jesus é o invencível, Jesus é o intocável, Jesus é o que anda sobre o mar. Em momentos em que o homem se vê pequeno, como uma tempestade, Jesus está lá e tudo resolve. Os discípulos não tinham diante de si a ideia que nós temos hoje, porque o universo Marvel e a DC Comics ainda não existiam. Quando a gente pensa em alguém diferente, a gente pensa nos super-heróis que a gente conhece bem. Hoje, principalmente, né? Nas séries, no cinema e por aí adiante. Pense em alguém, quando você quer dizer que alguém é muito especial, diferente, você compara ele ao Homem-Aranha, compara ela à Mulher Maravilha, ou ao Super-Homem, e aí por diante. Os discípulos não tinham essa referência cultural que a gente tem, mas Jesus para eles era o cara. Contextualizando bem, ele era o super-herói, ele era o imbatível, era aquele que até a morte deixava de ter poder quando ele estava presente. E agora você deve se lembrar que existem momentos mais ainda marcantes nessa relação entre Jesus e os discípulos, como por exemplo quando Jesus foi transfigurado. E eu faço questão de trazer esse texto para a gente pensar na grandiosidade daquele momento. Marcos 9, 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Você tem uma ideia o que é isso, gente? O rosto de Jesus brilha, suas vestes brilham. Qual é a imagem dos discípulos a respeito de Jesus? Essa. O Todo-Poderoso está diante deles encarnado. O Deus que se fez homem está diante deles. Até esse dia. Agora, eles estão convivendo com Jesus, e os 3 mais próximos, inclusive, são levados para o momento de oração solitária, solitude, e o momento íntimo de Jesus com o Pai, Pedro, Tiago e João. E o que eles veem é um Jesus muito diferente desse Todo-Poderoso. A descrição que os evangelhos nos fazem é uma descrição de um Cristo que é diferente daquele que inclusive anunciou o seu próprio martírio. O Cristo que está diante deles não é aquele que fala da sua morte com autoridade e com clareza diante dos discípulos. Veja o que diz Marcos 10, 33. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios que zombarão dele, cuspirão nele e o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Sabe quem disse isso? Jesus. Sobre quem? Sobre ele mesmo. Ele anuncia a sua morte. Ele anuncia o que viverá com uma autoridade impressionante. Eu procurei nos evangelhos se havia alguma forma de perceber um desequilíbrio emocional de Jesus ao falar essas coisas, mas não.
Os textos são muito objetivos. Ele fala particularmente com os discípulos, os demais discípulos que o seguem, os seus seguidores, estão com medo, mas ele está firme, como sempre esteve. Ele está tranquilo, como sempre esteve, falando da sua morte. Mas agora, os discípulos o veem angustiado e amargurado. A descrição dos evangelhos deve chamar a nossa atenção. Mateus 26, 38 diz: disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Lucas vai além. A sua percepção médica nos dá um registro interessante. Lucas 22, 44, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Esse é o Jesus que os discípulos agora veem. É isso que eles têm diante de si, essa é a imagem. Aquele Jesus intocável, todo-poderoso, está agora angustiado, chorando, suando gotas de sangue diante deles. É interessante então nós fazermos um balanço dessa situação. Por que Jesus reluta e se fragiliza tanto diante do Calvário que ele mesmo disse que enfrentaria? Ele enfrentou tantas coisas, ele passou por tantas situações. Por que Jesus, diante da morte que virá, está tão fragilizado? Por que ele está tão caído? Por que ele está agonizando? Por quê? Porque parece que, será que Jesus está sofrendo por antecedência, como a gente costuma dizer? Ou será que ele está em alguma crise de ansiedade? É óbvio que não. O entendimento a respeito desse sofrimento que Jesus vive no Getsêmani, por aquilo que ele viverá na cruz, começa quando nós entendemos que tipo de morte Jesus viverá. Sim, a morte da cruz é a pior que alguém poderia viver naquele momento. Dizem os especialistas que é o tipo de morte que mais dor pode causar a um ser humano. Não sou especialista na área, mas imagino que deva ser algo inenarrável o sofrimento de alguém que é crucificado. Sim, mas outras pessoas também foram. Aliás, era a prática comum do Império Romano crucificar os rebeldes. Alguns registros históricos dizem que algumas vezes as estradas que levavam a Roma eram recheadas dos dois lados de gente crucificada, para que aqueles que chegassem em Roma já chegassem com medo. Roma era cruel e Jesus viveria essa crueldade mais à frente, mas como eu disse, outros também viveram. Portanto, não é só por isso. É porque a morte de Jesus, ela não é uma morte comum. E quando eu anotei aqui comum, fiz questão de colocar essa palavra entre aspas, para que eu me lembrasse de dizer a você que nenhuma morte é comum. Comum no sentido banal, nenhuma morte é. O ser humano tem o seu valor intrínseco, inerente ao fato de sermos seres humanos, o nosso valor está presente nisso. Carregamos a imagem do Criador em nós e todo ser humano, quando morre, é uma tragédia. Não fomos feitos para a morte, mas para a eternidade. E não devemos jamais perder esse senso de que a morte de alguém custa muito. Aquele que banaliza a morte de alguém está completamente na contramão da realidade do Evangelho e da realidade da existência do ser humano, que é imagem de Deus. Mas quando eu digo que a morte de Jesus não é comum, é porque ela é, em muitos aspectos, diferente da morte de qualquer ser humano. Primeiro, porque Jesus não pertence a esses todos que somos nós.
Jesus é o Deus encarnado, e a morte de Jesus é diferente, primeiro porque ela cumpre um propósito eterno. A morte de Jesus foi decidida e resolvida pela Trindade na eternidade. Por cuidado a mim, por cuidado a você, por cuidado e por amor a todo ser humano, nós podemos aqui representar uma conversa onde a Trindade resolve criar o homem e dar ao homem a liberdade de escolher. Mas a mesma Trindade que cria o homem, cria também uma saída para aqueles que escolherão andar longe da própria Trindade e se afastarem da Trindade. Porque longe da Trindade, longe de Deus, não há vida. E aquele que porventura quiser se rebelar contra a Trindade vai cair no nada e vai deixar de existir, porque longe de Deus nada existe. Fora Deus nada existe. Mas a Trindade resolve criar o homem e o Filho se dispõe ao sacrifício para resolver a questão daqueles que irão se rebelar contra ele, todos nós. A morte de Cristo, ela está ligada a esse movimento da Trindade no transcendente, no eterno. É óbvio que ela é diferente, portanto, nesse aspecto, mas também ela será única. Algumas coisas que você lê na Bíblia, querido, aconteceram uma vez só e nunca mais acontecerão. Uma delas, por exemplo, é a morte de Cristo. Ele carregará o pecado dos homens. Ele se distanciará do Pai. Lembre-se, dentre as 7 palavras que Jesus disse na cruz, uma delas foi: Deus meu, por que me desamparaste? Essa ruptura do Filho para com a Trindade, nós não temos ideia de que escuridão foi essa que Jesus enfrentou. Ele que conviveu com o Pai e com o Espírito na eternidade, chega um momento em que ele voluntariamente se presta a essa desconexão. Que dor é essa? Que morte dolorosa é essa que vai além do sofrimento físico da cruz? Isaías 53, o profeta que escreve isso 700 anos antes de Jesus, nos narra de forma poética um pouco daquilo que Jesus fará na cruz. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos curados. É o que Jesus fará, é por isso que ele está angustiado, é por isso que ele mergulha nesse momento de ansiedade e, digamos, pressão ali no Getsêmani. Aliás, essa palavra tem tudo a ver mesmo, porque o sofrimento que será pleno na cruz se inicia ali no Getsêmani. Sabe o que quer dizer a palavra Getsêmani? Prensa. Getsêmani era um jardim cheio de prensas, que eram utilizadas para se extrair o azeite das azeitonas. Era um lugar simbólico nesse aspecto, porque ali Jesus começa a ser prensado, esmagado, e é essa figura que o próprio Isaías usa quando se refere ao sacrifício de Cristo. Portanto, a antevisão do seu sacrifício perturba Jesus. Ele sabe que passará por tudo isso e ele sofre e ele sente dor. E nesse momento ele convida seus discípulos: fiquem aqui, venham comigo. Ele inclusive insiste para que isso aconteça. Ele fica chateado. Puxa vida, vocês não conseguem vigiar por 1 hora. O convite de Jesus para que os discípulos estivessem com ele, portanto, é algo a nos ensinar. O Cristo chora pelo que viverá. O Cristo chora pelo que passará. E Ele quer que os seus discípulos sejam testemunhas. Há um aspecto aqui, que é o caminho da nossa conversa de hoje, muito didático, de Jesus para com os discípulos, neste momento em que Ele está no Getsêmani.
Nós precisamos nos lembrar, para entrar nesse caminho, que tudo que Jesus vive na última semana é um ensino sobre o que ele ensinou, é uma recapitulação, digamos assim, um resumo, um compêndio de tudo que Jesus viveu no seu ministério. Tudo que ele faz, tudo que ele fala, ele está recapitulando, reensinando, digamos assim, fortalecendo a percepção dos discípulos sobre tudo que ele falou. E aqui também isso acontece. Preste atenção comigo. Ao chamar os seus discípulos para acompanharem aquele momento, Jesus diz para eles assim: vocês precisam vigiar, não é? Versículo 34, Marcos 14, 34, ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem. A palavra vigiem, no grego, é grego mesmo, gente. Gregoreo, pronto. Ou algo assim. Qualquer dúvida, você procure o Paulo On, que ele é bom para ensinar grego. Essa palavra quer dizer, sabe o quê? Vigiem. Sim, foi traduzida assim. Fiquem atentos, percebam, aprendam, entendam. Jesus não estava só dizendo para eles, fiquem acordados. Jesus estava dizendo, olhem para mim e vejam o que estou passando e aprendam com isso. Jesus queria que os discípulos vissem a sua dor. Eles precisavam ser testemunhas do que ele estava passando e sofrendo, porque isso seria importante para a própria percepção de toda a sua mensagem, de tudo o que ele disse. Era uma parte fundamental para conectar tudo o que Jesus disse, que os discípulos vissem Jesus sofrendo. Algumas pessoas gostam de aparentar a sua dor e deixar claro que estão sofrendo. Elas se movimentam na empatia causada pela pena do outro. Sempre gostam de mostrar que estão doentes, que estão sofrendo. Ai, meu Deus, aquela pessoa é o famoso reclamão. Você encontra com ele em algum lugar, ele está sempre reclamando de alguma coisa na vida. Pode ter certeza que esse, obviamente, não é o caso de Jesus. Ele não queria a pena dos discípulos, ele não queria a dó dos discípulos, ele queria que eles aprendessem com aquele momento. Aprendessem o quê? O que Jesus queria que os discípulos aprendessem com aquele momento? A primeira coisa é que Jesus queria que eles aprendessem que a sua morte seria uma vitória. Jesus está prestes a morrer, e ele começa a sofrer no Getsemane e não para mais. Daqui a pouco ele é preso, julgado, e todo o processo que o leva à cruz se desencadeia daqui a pouco, na leitura bíblica. E na sua morte, ele queria deixar isso muito claro para os discípulos, na sua morte está a vitória de tudo que ele fez e que ele viveu. O choro e a angústia de Jesus anunciam que ele não morrerá uma morte como a dos revolucionários que vieram antes dele. Nós já conversamos aqui que essa coisa de Messias não era algo exclusivo de Jesus. Outros apareceram dizendo, eu sou o Messias. Alguns deles criaram um trabalho de rebeldia, de revolução muito forte do povo judeu contra os vários impérios que dominaram Israel. Um deles, por exemplo, é Judas Macabeu, Judas Martelo, um judeu que vem de uma dinastia que sempre foi dada a essa coisa da revolução, e ele se levanta contra o domínio do Império Seleucida, e ele morre em combate no ano 160 a.C. Ele era tipo de um herói revolucionário. E outros vieram e passaram
ali por Israel, ali por Jerusalém. E a cabeça dos discípulos de Jesus carregava essa imagem. Eles esperavam isso, nós já falamos tantas vezes isso aqui, que eles tinham a ideia de um Messias com esse aspecto. Ele vai pegar nas armas. E você fica imaginando, um discípulo de Jesus diante dele andando sobre o mar, controlando a natureza, ressuscitando mortos. Ele era o Messias que eles esperavam. Mas Jesus estava dizendo para eles mais uma vez, não. Eu não morrerei como os como os antecessores pseudos Messias. Esses homens que vieram com esse propósito, lutaram e morreram. E quando morreram, a luta deles se encerrou. A história deles se encerrou. As rebeliões eram dispersas e tudo aquilo que eles prometiam acabava. Jesus não luta. Jesus nunca pegou em uma arma. Jesus nunca estimulou, nunca deu vazão a qualquer tipo de rebeldia, mas ele se entrega para morrer. Ele não luta e se entrega para morrer, diferente daqueles outros pseudo-messias que lutaram e morreram lutando. A voluntariedade da entrega de Jesus deve ser percebida pelos discípulos e assimilada pelo seu coração, porque isso logo acontecerá. A morte de Cristo, portanto, deve ser muito claro isso para aqueles homens que andavam com ele, não é a derrota, é a vitória. A morte de Cristo não é a derrota, é a vitória. E a demora, como a gente fala, o delay desses discípulos de Jesus em entenderem isso, é que deve ter causado o pânico que fez com que eles fugissem na hora que Jesus é preso e o abandonam ali na cruz. Apesar de todo o propósito divino que há por trás disso, que é preservar a própria vida deles, como nós falamos semana passada. A morte de Jesus não é o fracasso, a morte de Jesus é a vitória. Eles precisavam perceber isso a partir do Getsêmani. E nós, discípulos de Jesus, somos convidados a entender isso também. A morte do nosso eu é a vitória que o mundo não entende. É louco falar isso, né? Como é que alguém pode vencer quando morre? Como é que alguém pode dizer que o seu plano deu certo se ele vai para a cruz e morre? Mas é isso que tinha que acontecer. É a morte de Jesus que é a vitória contra todo o mal que aprisiona o homem e lança o homem à distância de Deus, como nós já falamos aqui. É a sua morte que é a vitória, é o seu sacrifício que é a vitória. Quando entendemos isso, entendemos o que Paulo diz, por exemplo, em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo está falando do mesmo processo de entrega, de ser crucificado com Cristo. Ou então Gálatas 5:16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. É esse tipo de morte que resulta aos discípulos de Cristo quando aprendem, quando entendem, quando absorvem o ensinamento de Cristo, que a morte é a vitória. A morte da nossa identidade de natureza humana é a nossa vitória. É para isso que Jesus quer nos encaminhar. Jesus nos chama para olharmos para a sua morte como exemplo máximo de vitória, pois o que o dirige é a vontade do Pai. Ele ora no Getsêmani pedindo: dá para passar esse cálice? Se der, Pai, mas que seja feita a sua vontade. E o Pai o encaminha para a morte, e ele vai para a morte. Tempos de pressão, irmão,
nos levam a esquecer da vontade de Deus e nos levam a querer a nossa vontade. Estamos preocupados, será, em saber a vontade de Deus nesse tempo de pressão e de prensa, onde somos prensados? Será que nós temos nos lembrado disso? Nos lembrado de que o que importa para nós é a vontade de Deus? Precisamos, portanto, nos permitir morrer, buscar a morte do nosso eu, buscar a morte da nossa natureza humana, porque aí está a nossa vitória. Como cristãos, a nossa vitória está na contramão do que a sociedade, de modo geral, diz. Nós somos vencedores quando morremos para a nossa natureza humana e nos apegamos à realidade de discípulos de Jesus. Nesse aspecto, todos nós temos uma cruz para carregar. E Jesus está chamando a atenção dos seus discípulos. A morte é a nossa vitória. Aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas aquele que morrer, é que vai encontrá-la. São as palavras de Jesus para nós. Essa é a nossa grande batalha. Ainda mais em tempos tão egocêntricos como o nosso, em que cada um cuida do seu quintal, em que cada um resolve o seu problema, e o que importa sou eu. Pelo contrário, eu não quero morrer, eu quero viver do jeito que eu quero. Eu quero conhecer tudo e viver do jeito que eu quero. Esse é o caminho da morte. O caminho da vida é: eu quero morrer. Eu quero morrer para que Cristo nasça em mim. Eu quero morrer na minha carne para que o Espírito viva em mim. Essa é a vida. Essa é a vitória. Outra coisa que Jesus quer ensinar a eles, que o verdadeiro poder e o máximo poder é o amor. Vamos nos lembrar que diante deles está o Filho de Deus, reconhecido por Pedro em Mateus 16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele que pode andar sobre as águas, aquele que pode curar pessoas, aquele que pode ressuscitar mortos. Lembra? Já falamos sobre isso. Ele está prestes a ser entregue nas mãos dos pecadores. Aquele que é divino, aquele que é todo-poderoso, está prestes a ser entregue na mão de pecadores. É uma mudança de quadro muito grande. É o que ele mesmo diz no versículo 45, chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Jesus é todo-poderoso, mas agora ele se entrega em amor. O que é que nós podemos perceber nisso? O leão da tribo de Judá, o Deus Todo-Poderoso, aquele que Paulo diz que se esvaziou a si mesmo, agora se torna efetivamente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão se transforma em cordeiro e faz isso por amor. Portanto, ele mostra que o verdadeiro poder está no amor. Que o amor é o verdadeiro poder. Nós gostamos muito de falar do poder de Jesus, dos atos sobrenaturais que Jesus fez. Agora pense comigo, todos os atos sobrenaturais feitos por Jesus, qual era a motivação de cada um deles? Você encontra algum tipo de narrativa nos evangelhos que mostram Jesus fazendo algo sobrenatural, para depois bater no peito e dizer: está vendo? Eu sou Deus Todo-Poderoso, e vocês têm que me engolir. Ajoelhem-se, meros mortais. Esses são os deuses da mitologia. Esses são os deuses da cultura que nos cerca. O verdadeiro Deus
faz obras sobrenaturais por amor. Cada cura de Jesus é recheada de amor. O atendimento à multidão multiplicando os pães acontece para quê? Para que ele se exalte ali como, está vendo, gente, como eu posso saciar a fome de vocês? Me sigam. Não. É amor. Ele está sinalizando que é Messias e demonstrando o seu amor. Tudo que ele faz, das coisas mais simples, as coisas mais transcendentais, tem por motivo, tem por impulsionamento, amor. Jesus então está esclarecendo aos discípulos, estão vendo o que é o verdadeiro poder? O verdadeiro poder está em amar. E amar, agape, amar sacrificialmente, amar a ponto de se entregar. Lembre-se que Paulo, em 1 Coríntios 13, coloca todas as coisas como inferiores ao amor. Todas as coisas que nós gostamos tanto, falar a línguas dos anjos, fazer muitas caridades, fazer muitas coisas que trazem visibilidade a mim e que de alguma maneira me dão poder, ele coloca tudo para baixo e diz: se não tiver amor, não serve para nada. Estamos inseridos em uma sociedade que disputa poder, e eu preciso te dizer, irmão, isso não tem nada a ver com a gente. Esse é o poder passageiro e absolutamente desprezível a Deus, o que acontece nessa sociedade. Tanto nas esferas mais distantes de nós, porque às vezes quando a gente pensa em disputa de poder, a gente pensa lá na política, lá no Senado, os presidenciáveis. Ai meu Deus, 2022 está chegando, essa disputa no meio da pandemia, isso enoja Deus, enoja todos nós, é claro. Mas em todos os ambientes a disputa de poder acontece. Na empresa que você trabalha, a disputa de poder acontece. Nas amizades, eventualmente a disputa de poder acontece. Nas famílias, a disputa de poder acontece. E Jesus está deixando claro aqui: eu, o Todo-Poderoso, estou mostrando para vocês, meus discípulos, o que é o verdadeiro poder. O verdadeiro poder é o amor. Jesus estava dizendo: vejam o que é o poder verdadeiro, é o amor. A partir daqui, discípulos queridos, era como se Jesus estivesse dizendo isso: vocês vão revolucionar esse mundo como eu revolucionei, em amor. Que bom que eles aprenderam isso, né, gente? Que bom que após a sua morte e ressurreição, o que encontramos é um grupo de discípulos inicialmente medrosos. Jesus fica com eles 40 dias falando as coisas a respeito do reino. Ele, ressuscitado, vai buscar os discípulos no caminho de Emaús. Quando ele concentra todo aquele pessoal de novo, ele diz: fiquem lá em Jerusalém até que venha o meu Espírito. Logo depois, em Atos, o Espírito vem. E eles se levantam para realizarem uma revolução de amor que 2000 anos depois chegou até nós. Qual o poder que nós queremos mostrar para essa sociedade? A igreja está se corrompendo mais e mais no abraço com esse poder desprezível, enquanto deveríamos ser a igreja que se aparta de tudo isso e que ama, como o leão que se torna cordeiro. E esse é o ensinamento de Jesus no Getsemane a todos nós. Em terceiro e último lugar, ele quer ensinar que esse amor realmente vai confundir o mundo e talvez até a nós mesmos. O Filho de Deus angustiado, um rei se prostrando,
não é uma imagem muito orgulhosa, digamos assim. É até certo ponto uma imagem vergonhosa, né? Como assim um rei? Jesus entra em Jerusalém como rei. E agora ele está lá, chorando, angustiado. Não é uma coisa muito admirável, né? Para os nossos padrões humanos, é claro, essa é a minha leitura. Aquele que até o vento e o mar obedece, está ajoelhado ali como um menino, chorando. Como assim? O que acontece, gente, é que Jesus renuncia às suas prerrogativas de filho para se entregar em amor pela humanidade e não lhe importa a opinião do sistema. Não lhe importa o que estão pensando dele. Os discípulos precisavam aprender qual opinião realmente importa. Olha o que o autor de Hebreus fala sobre essa atitude de Jesus de entrega. Diz assim, Hebreus 12, 2. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Talvez no teu texto bíblico esteja escrito aí, ignomínia. É uma palavra mais antiga para dizer vergonha. Jesus não se importa com a vergonha. Ser rei e se entregar não era algo muito admirável, como eu disse, aos nossos padrões. Mas e daí? Eu estou fazendo o que Deus quer que seja feito. Eu estou fazendo o que a Trindade determinou que fosse feito lá na eternidade. Eu estou resolvendo o problema máximo da humanidade. E daí para o que os outros pensam? O sistema em que nós vivemos quer impor sempre a nós o que importa. O que importa? Qual aparência importa agora? Qual é a aparência mais importante? Qual tipo de roupa que eu devo vestir? Se eu fugir daquilo, posso entrar na vergonha. Eles vão olhar para mim e vão dizer, nossa, você está cafona, hein? Qual tipo de postura importa? Você tem que dizer isso. Você tem que ter frases assim, você tem que se comportar assim. Qual resultado importa? Há um código de conduta invisível, que é empurrado goela abaixo a todos nós. E nós, muitas vezes, condenamos esse código de conduta invisível. Nós dizemos, não, nós somos cristãos, o que importa é o que Deus deseja da nossa vida, mas é uma grande mentira. Estamos muitas vezes dentro desse emaranhado de condutas, de situações que são ditadas e impostas a nós, trazemos isso inclusive para o Evangelho. Lapidamos equivocadamente o Evangelho dentro desse caminho e erramos. Jesus quer nos ensinar, como quis ensinar aos discípulos. Importa agradar a Deus e não aos homens. Muitas vezes as nossas posturas, feitas diante da realidade do amor como poder maior, da realidade da morte como vitória, trarão vergonha diante da sociedade que não pensa assim. Lembre-se como Jesus foi tratado por Pilatos, deboche, os guardas debocharam dele, ele foi colocado naquela cruz, nu, envergonhado, ele foi desprezado, já diz Isaías, no texto que nós lemos. Foi desprezado. Ninguém queria ter nada com Jesus, hein? Ele se fez maldito por nós. Mas ele estava agradando o Pai. A nossa preocupação em agradar a sociedade que nos cerca é um grande perigo
que afeta o jeito genuíno de vivermos o Evangelho, que impede que vivamos o Evangelho de maneira genuína. E hoje espero, irmão, que nós saiamos dessa transmissão pensando nessas coisas, que Jesus nos chama para olharmos para tudo que Ele viveu, e deixar que isso brilhe aos nossos olhos, se amplifique dentro de nós, grite ao nosso coração, que o caminho da cruz que Ele nos chamou para seguir, não é o caminho convencional para esta sociedade que está distante de Deus. E que a gente se lembre que morrer é vitória, que a gente se lembre que poder é amor, e que a gente se lembre que o que importa é agradar a Deus. O dia que nós nos tornarmos uma comunidade, me dirijo aqui aos da Casa da Rocha Guarulhos, com essa pegada, a gente vai mudar muita coisa ao nosso redor, como Jesus mudou muita coisa ao seu redor. Como os discípulos, vamos trazer mais perto da nossa realidade, como os discípulos apóstolos posteriormente mudaram tanta coisa ao seu redor. Vitória está em morrer. O verdadeiro poder é o amor. E esse amor confunde o mundo. Importa agradar a Deus e não aos homens. Eu encerro essa conversa antes de orar dizendo para você que nós estamos na prensa. Todos nós estamos em uma prensa, diria eu, coletiva. Que olhemos para o sacrifício de Cristo, que olhemos para o momento de Cristo no Getsemane e aprendamos com Ele. Ele nos convida, sejam meus discípulos, olhem para a minha entrega e aprendam tudo isso, porque no dia da dor, no dia da prensa, o importante é que a gente aprenda alguma coisa para caminhar com Jesus de maneira mais fidedigna, para caminharmos com Jesus de maneira mais correta. Que Deus me fortaleça e que Deus te fortaleça, porque a ressurreição vem ao terceiro dia. Aqueles que são crucificados com Cristo, com Ele também ressuscitarão. É a promessa do alento de Deus, é a promessa da graça de Deus e a promessa da própria presença do Cristo em todo esse processo. Vamos viver isso não sozinhos, mas com Ele conosco.